Agora a gente sabe. Bom, pessoal, boa tarde. A gente, então, começa a fazer as nossas lives diárias, né? A gente está agora simultaneamente no Facebook e no YouTube. E a gente vai subir também esse link de live e das próximas que virão nessa tarde nos nossos stories do Instagram. A gente está aqui, a gente tem a honra de estar aqui mais uma vez com a deputada estadual Érica Malunguinho, que é a primeira mulher trans eleita deputada estadual numa casa conservadora aqui no estado de São Paulo, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. E a gente também está com o nosso querido repórter, fotógrafo, artista, enfim, multifacetado, Sato do Brasil, que vai conversar aqui conosco sobre alguns pontos interessantes de enfrentamento ao Covid-19 com a Érica. Boa tarde, Érica! Boa tarde! Para quem é de boa tarde, bons tempos, para quem precisa de bons tempos, ou seja, todos nós. Vamos embora, começar aí esse encontro. Acho importante esse movimento de estabelecer continuamente esse elo com a sociedade, com a população, tentar trazer algum acalanto, informação, né, enfim, entretenimento também, formas de elaborar esse momento difícil que estamos passando. Então, estamos aqui para isso, né, para ajudar a fomentar esse processo que é tão importante, na verdade, é essencial. Sempre foi, agora mais ainda. Perfeito. Érica, a gente soube que, embora a Assembleia Legislativa tenha determinado que os deputados trabalhem em esquema de home office, o trabalho, efetivamente, da mandata quilomba, que é assim que você intitula, você e seus queridos amigos ali do mandato de Érica Malunguinho na Assembleia Legislativa, eles não pararam de trabalhar em nenhum minuto. Ficamos sabendo que você está trabalhando de 10 a 12 horas em frente ao computador só para elaborar ações que enfrentem a pandemia do Covid-19 no Estado. E uma das ações que nós soubemos, muito legal, é a questão da isenção da taxa do programa Bom Prato para a população em situação de rua durante essa pandemia. Não sei se é só durante a pandemia, mas queria que você falasse um pouquinho, né, sobre como que está sendo isso, qual a chance disso acontecer mesmo, enfim. Kátia, tem um fato que talvez seja uma das coisas mais importantes da pandemia, é que nós estamos, que está exposto, o expoente dos problemas estruturais da sociedade brasileira, né, do sistema global, né, do capitalismo e de todas as relações de trabalho, enfim, de responsabilidade, está tudo exposto agora, né? O Brasil, ele, essas urgências, essas medidas e isso que me faz ficar tantas horas trabalhando, diz respeito ao fato de que todos os nossos problemas estruturais estão mais expostos. Então, com a população em situação de rua, não seria diferente. São, sem dúvida, efetivamente, a população mais vulnerável, no qual está lá a maioria de pessoas negras, mulheres, LGBTs, pessoas com deficiência, enfim, egressos do sistema prisional. E a gente sabe que ali é onde, numa situação, né, atípica, numa situação, né, tão grave como essa, obviamente, essas pessoas elas serão as mais atingidas. E a nossa esperança, né, e quando eu falo da importância desse momento, é que nós criemos, né, não só criar, mas façamos disso métodos, né, de tecnologias políticas, de fazeres políticos, para que, no caso, numa situação de tentar atender a uma urgência, uma emergência, a gente crie repertório e parâmetro para pensar em política pública e dever do Estado no decorrer da vida. Né, que não seja apenas para esse momento. Então, a nossa mandata está trabalhando muito nessa perspectiva, obviamente, para sanar um problema ali imediato, mas que isso se torne permanente, porque nós estamos oferecendo ao Estado e ao poder público repertório positivo e propositivo de como sanar uma situação, não só nessa situação
extrema de pandemia, mas em outras, né? E, na verdade, para sempre. Quando a gente fez esse projeto de lei, a gente fez um projeto de lei com plano emergencial para a população em situação de rua e fizemos indicações. A indicação que nós fizemos para a Secretaria de Desenvolvimento Social, que são 2 dispositivos e 2 recursos que o Poder Legislativo pode, né, fazer uso. Nós fizemos a indicação para a Secretaria de Desenvolvimento Social, para a secretária Célia, solicitando a isenção da taxa do Bom Prato. O Bom Prato, as refeições custam entre R$1 e 50 centavos e R$1. Antes era café da manhã e almoço. O governo do estado estendeu para o jantar, a um preço também parecido, né, um preço popular, mas que a gente, pensando na economia da população em situação de rua, R$1,50 por dia, ou R$1,50 no decorrer de um mês, é um valor extremamente alto, né? É um valor que é impraticável. E aí você pega a situação da pandemia, no qual muitos dos trabalhos que essa população desenvolve né, no cotidiano, como coleta de materiais recicláveis, guardar carros, descarregar materiais, seja de depósitos de material de construção, seja dando uma força no supermercado, seja dando uma força nas feiras livres, etc. Vamos pensar que esses trabalhos, essa possibilidade de obtenção de recursos também diminuiu. Além do que a própria doação também de alimentos e dinheiro que acontece, enfim, né, no cotidiano da cidade. Então, assim, tudo isso está escasso, essa possibilidade de recursos. E aí você está falando de uma população que já não tem recursos. Então, assim, é mais do que legítimo, mais do que necessário, e mais do que óbvio que é necessário, que é importante que o Estado isente essa população de pagar, enfim, por essas refeições. E aí que isso, obviamente, não se torne só uma questão para o efeito da pandemia, mas em outras situações também, enfim, no decorrer é isso, essa comida tem que ser gratuita. Ponto. Né? O mínimo que o Estado pode fazer é oferecer alimentação e alimento. E a gente sabe muito bem que a busca pelo alimento, a busca disso que é dentro de todas as necessidades básicas do nosso corpo, o alimento ele é desesperador, né? E ele provoca efeitos, né? A ausência dele, efeitos que saem do controle de qualquer humanidade, né? De qualquer ser humano. Então, a gente fez essa indicação, que é importantíssima. Nós criamos o PL emergencial, que trata de uso de imóveis públicos e privados que estão ociosos para albergues temporários, e isso, obviamente, já desejamos e já vamos fazer força política para que esses albergues temporários possam vir a se tornar albergues efetivos, porque a gente sabe que existe um déficit de vagas para acolher a população em situação de rua. Tanto existe não só um déficit, mas muitos desses alojamentos não têm condições adequadas de moradia, como agora, por exemplo, que acabamos de ver com a finalização do projeto Atende, lá na região da Cracolândia, que foi criado aí, levado todas as pessoas para o SEAD. A gente viu que os alojamentos são 4 camas, 2 beliches, extremamente apertados, assim, a gente está falando de uma situação de pandemia, enfim, que não vai funcionar, obviamente. Então, a ideia de fazer com que esses imóveis ociosos do Estado, também da iniciativa privada, possam servir no sentido da pandemia, né, nesse momento da pandemia, que eles também se tornem possíveis para o futuro, assim como a gente está pensando nos hospitais de campanha, sabe? Os hospitais de campanha são necessários, é isso, do Pacaembu, do AMB, etc. Importantíssimo, mas é importante que a gente requalifique e aprimore os hospitais e os equipamentos de saúde que já estão aí, estão precisando, estão carentes de manutenção, de ampliação e etc. e tal. Então, esse PL visa garantir isso, a questão do uso dos imóveis, distribuição, né, criação de bebedouros em logradouros, né, em praças públicas, ruas,
e tem mais uma, são basicamente e uma renda básica, e também a renda básica, enfim, porque a gente sabe muito bem que sem renda não há vida, né? Não há possibilidade. Então, são esses 3 pressupostos e que a gente está tentando, desde forma, né, de indicações à secretaria, mas também por via de projetos de lei, porque é uma outra forma de pressionar o Estado para, enfim, atender essas demandas. Ontem, na LESP, nós aprovamos a criação, o uso, né, dos fundos do governo do Estado. O governo do Estado tem inúmeros fundos, né, e o ativo, né, o saldo positivo desses fundos, referente ao ano exercício de 2019, eles ficam, né, eles estão lá parados, e ontem nós aprovamos que todos eles, são muitos fundos, se não me engano, são mais de 15 fundos, eu não tenho certeza do número de fundos, mas que o ativo desses fundos sejam destinados à situação do coronavírus. E dentro dessa disputa, né, dessa briga política, a gente conseguiu lá emplacar no artigo 4, no artigo 4, que tivesse ampliação dos recursos estaduais destinados a amparar a população de rua, em especial para custear medidas que garantam local e material de higiene, bem como uma segurança alimentar para essa população. Então, assim, a gente conseguiu isso, né, tá aprovado dentro da destinação dos fundos. Tem muitas outras medidas importantes que foram aprovadas junto desse projeto, que é o PL 174, e, enfim, e agora garantir com que esses recursos, né, vão de forma objetiva e direta para quem se destina, né? Tem uma coisa que eu sempre fico elaborando, né, em relação a esses processos políticos, e principalmente da institucionalidade, que, né, agora, onde eu me disponho a falar mais avidamente, que existe, além de um projeto, né, e de uma ideologia, de uma prática sistêmica, necropolítica, né, de exclusão, de morte e de, né, apagamento de alguns grupos, associado a isso, a esse processo, está também uma alienação, uma ignorância em relação ao trato, ao como fazer e pensar políticas públicas e pensar, né, de forma sensível em determinadas populações. E essa necropolítica, né, esse apagamento, essa exclusão, gera essa alienação, ignorância e essa não escuta, porque como é que você vai fazer a transferência, fecha um atendimento como atende, para colocar lá no SEAT, e você não ouve os movimentos, as pessoas e organizações que estão profundamente atreladas e ligadas a essas pessoas e enfim, né, a luta política para o enfrentamento dessas violências. Se você não ouve, porque efetivamente você não tem nem expertise, você quer incidir continua reincidir na precarização, que você tem ignorância, e o Estado faz isso, e o Estado sempre faz isso. Porque, afinal de contas, o que é que o movimento sem terra, por exemplo, o movimento sem teto, o que é que eles estão fazendo se não ajudar o Estado a sanar um problema que o próprio Estado criou? Então, assim, é de uma ignorância, né? É somado um projeto genocida, necropolítico, somado a uma ignorância, a um não saber, a um desconhecimento absoluto e total da realidade, das desigualdades e das precarizações que estão presentes na história do Brasil, na história da diáspora, na história global. Então, acho que bom, acho que é isso, né? Não sei se eu respondi, mas é isso. Não, eu queria saber, Érica, para complementar, e eu queria passar para o Sato na sequência, em qual status de tramitação que esse seu projeto está na Assembleia Legislativa de São Paulo? Para as pessoas entenderem, não é? Quais são as chances?
o plenário virtual está funcionando apenas para aprovar projetos relacionados à Covid-19. Então, obviamente, como é de praxe, né, nós estamos respondendo às demandas do Poder Executivo. Mas é óbvio também que essas demandas do Poder Executivo estão correlacionadas às pautas e às discussões políticas do Legislativo. Então, por exemplo, a entrada ali da questão dos moradores, da situação da população em situação de rua, diz respeito a isso, a própria incidência sobre os equipamentos de proteção individual, enfim, inúmeras outras ações. Então, assim, vamos dizer que estamos em diálogo. Óbvio que ainda de forma incipiente, porque não são os projetos dos deputados que estão em tramitação. São os projetos do governo e que a participação e a incidência das pautas políticas dos deputados dentro desses projetos do governo. A gente aprovou primeiro o estado de calamidade pública, né, decreto de calamidade pública do estado de São Paulo, da capital e dos municípios. E ontem, a aprovação dessa destinação dos fundos. Os nossos projetos, eles vão passar por um congresso de comissões, né, por uma lista para que acomode, né, para que se faça a seleção de quais projetos serão aprovados. Vai ser feito uma triagem para que projetos semelhantes entrem num regime de coautoria, no processo de coautoria, e eles vão para a pauta, e a possibilidade de aprovação deles existe uma possibilidade, sim, positiva de aprovação, sem dúvida. Então, é isso. Acho que o status, eles estão no Congresso de Comissões para fazer essa triagem que vai juntar projetos que têm objetos semelhantes e eles, assim, irão para votação. Entendi. Sobre ainda essa questão do Atende, Érica, o SATO tem uma interlocução bem interessante naquele território com outros coletivos. E eu não sei, Sato, você tem questionamentos aí, coisas para a gente falar aqui, trocar essa ideia com a Érica, aproveitar que ela tocou nesse assunto da população e do fechamento desse equipamento, né? Acho que seria legal a gente falar um pouquinho mais disso antes de passar para o nosso último ponto aqui, que é, pessoal, os racismos do Big Brother Brasil. Vamos lá. Érica, prazer estar aqui com você. Prazer todo meu, Sato. Encontrar você nas ruas, como a gente sempre se encontra, mas, enfim, nesse tempo de isolamento é necessário. Eu acho fantástico esse projeto do prato diário, fantástico, porque eu trabalhei 2 anos lá na Cracolândia, né, na Casa Rodante, na Casa da Lapa lá, e a gente viu como que é importante essas iniciativas públicas que ajudam, ao mesmo tempo que existe, isso que você falou, existe uma política, uma necropolítica do governo, então, que está embasada totalmente no racismo, né? Teve uma pesquisa agora no New York Times falando exatamente da população negra ser os mais atingidos lá nos Estados Unidos, e justamente por essa causa social que a gente tem aqui no Brasil, um problema gigantesco. E aí eu vejo que existe essa necropolítica vai no lado de que vai até num ponto de que a não importância de se preparar para uma situação dessas. Por exemplo, no caso do Atende 2, é isso, não houve uma escuta quanto aos próprios assistentes sociais que trabalham no território, a todos que trabalham no território, como que seria feita essa mudança, se fosse necessária mesmo. Não teve interlocução nenhuma. E também com os psicólogos, com todo mundo que faz parte da assistência social, nos casos dos moradores de rua. Qual a possibilidade, a partir dessa mudança, por exemplo, muitos... você viu as instalações que não são exatamente o que se necessita para um caso de pandemia que a gente está passando. Como que a gente
que outras políticas que a gente precisa pensar para que essa população de rua, que está na base mais difícil de direitos, conseguir ter um mínimo de acompanhamento, sabe? Como que é possível tanto de informação e se cuidarem dentro da cidade, né? Onde eles vivem nas ruas, enfim. Uhum. É isso. Sato, eu desacredito, efetivamente, do poder público na tratativa de mudar efetivamente essa realidade. Eu desacredito, porque, veja bem, a condição, né, a situação de rua, o estar na situação de rua, faz parte de um processo histórico, estrutural, sistêmico. As pessoas são levadas à rua. Né? Assim, a parte maciça dessa população, elas são levadas à rua. Então, eu não vejo disposição, muito pelo contrário, eu acho que tem corpos que são indesejáveis, e dessa forma, sendo indesejáveis, eles vão amargar o processo de vulnerabilidade extrema. Então, acho que não há, por parte do poder público, do Estado, da institucionalidade, desejo em refazer, né, reconstruir esse processo, mas eu acredito na sociedade civil. Eu acho que a sociedade civil organizada e desobediente, tenho defendido assim, a sociedade civil organizada e desobediente à exploração, desobediente à vulnerabilidade, tome para si essa tarefa. Tome para si essa tarefa. Sem dúvida, a gente não vai deixar o Estado incólume a essa problemática, ou vai deixar de cobrá-lo e de, enfim, martelar e de ir lá fazer força política, debater, pressionar e etc. A gente não vai deixar de fazer isso. Mas a sociedade civil que tem o poder de redenção, né? O poder da redenção está na sociedade civil. E aí eu falo do rompimento desse mesmo processo de violências estruturais sistêmico, no qual está alocado de forma muito objetiva o racismo, né, o encarceramento em massa, né, e aí, assim, como é que a gente rompe, né, enfim, e todas as práticas de genocídio, como é que a gente rompe com esse ciclo de violência, de pauperização, que é consequência dessas violências, como é que a gente rompe? É isso, assim, daqui para frente, ou de sempre para sempre, a gente fortalecer as redes de solidariedade, de afeto, né, econômicas, de redistribuição econômica, assim, a gente cuidar desses que estão na rua agora e garantir e buscar meios para que outras pessoas não cheguem a este lugar. E isso só pode ser feito se a gente se compromete também, enquanto sociedade civil, com o rompimento dessas violências. O Estado, ele não, como eu falei, não pode ficar incólume a tudo isso. Não pode ficar incólume a tudo isso. Então, assim, a força e a pressão política, né, somos nós, enquanto sociedade civil organizada e desobediente, eu vou repetir isso muitas vezes, e a pressão do Estado. E aí isso passa desde esse processo que eu estou vivendo, não só eu, mas como outros pares que nós temos na LESP, a própria bancada do PT, do PSOL, PCdoB, né, que são mais fechados nesse sentido de fazer esses enfrentamentos, e outros ou outras que se sintam sensíveis ou se mostrem sensíveis a aderir essa luta. Agora, o difícil é movimentar a estrutura, porque é olhar para a população em situação de rua, no trato emergencial e na reversão dessa situação, mas, ao mesmo tempo, garantir que outras pessoas não
vá para esse lugar, né? Não encontrem na rua como uma possibilidade de subsistência, porque nem deve ser esse lugar, né? Então, essa força, assim. Então, assim, na institucionalidade eu vejo que é isso, né? A garantia dos nossos, junto com outros que estiverem sensíveis, fazer pressão política é isso, projeto de lei, indicações, ligar para secretarias, enfim, tudo isso que é o meu papel, e eu vou fazer isso, sem dúvida, assim como outras e outros que estão lá, que devem também fazê-lo, e a sociedade civil tem um papel crucial nisso, né? O papel crucial é isso, de não marginalização, de não criminalização dessa população, entender que aquilo ali faz parte de um processo e a gente precisa romper com esse processo, tanto quanto sanar essa problemática. Então, não é sobre a pandemia, Sato, Kátia, assim, não é sobre a pandemia só. A gente tem que agir urgentemente por conta dela, por uma questão, a primeira e essencial, que é humana, que é assim, que diz respeito, que corresponde às nossas humanidades. As pessoas não podem estar na rua, não devem estar nessa situação de extrema vulnerabilidade. Essa é a primeira de todas. E a segunda coisa, que aí é onde eu jogo para o próprio sistema, onde eu jogo para a própria classe dominante, onde eu jogo assim, olha, se você não cuidar dessas pessoas, também você vai se contaminar. Assim, porque assim, se eles só entendem dessa forma, sabe, assim, o que me move é a humanidade e a necessidade inegociável, a inegociação de que as pessoas não podem estar nessa condição. Isso é que me move. Mas se eles não se movem por isso, se abstêm disso, então eu lhes digo, essa contaminação e esse efeito de viralização volta para você. São as mãos pretas que levam seu pão à mesa. É a periferia, a favela, que faz com que seu pão esteja pronto à sua mesa. Então, se você não pensar na totalidade e no sistema como algo que se retroalimenta e se produz por efeito cascata e de retroalimentação, isso vai cair em você, em cima de você. Minha avó tinha uma frase muito boa, sabe qual era? A merda que bate na água, a água bate na bunda. A avó dizia isso. E assim, é exatamente isso. Assim, se a classe dominante não se atentar a isso, você não vai ter o serviço da empregada doméstica, porque a empregada doméstica que mora na favela, que está em condição precária em termos de saneamento básico, enfim, de acesso aos kits de higiene, etc., essa pessoa que presta o seu serviço, ela vai te contaminar se ela não tiver o seu local de vida, de estar vivo, o seu bairro, em condições adequadas, como você tem. Então, assim, é assim como uma pessoa que faz seu pão, sabe? Então, isso serve para a gente entender a importância, não para mim não, no caso, nem para vocês, eu acredito, mas para um monte de gente, da importância da participação e da colaboração de todo mundo dentro de um ciclo produtivo, não como quem está servindo ou para ser explorado por a sua força de trabalho, mas como uma colaboradora, como uma coparticipante do ciclo produtivo. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a primeira coisa que nos move e que deve nos reger e que eu tento acreditar que algumas pessoas ainda possuem é a humanidade, que é inegociável, como diz a Sueli Carneiro, nossa humanidade que é inegociável, e não frigir dos ovos na segunda conta, já que não se aprende assim, que deveria ser aprendido assim, vai voltar para você. Bom, acho que é esse trato que fica feito. Então, você vai para a sua vida fazendo seu pão, lavando sua louça, enfim, é sobre isso, sabe? É isso, não pode haver produtividade se essa periferia, se esse povo preto, se essa favela, entendeu? Não pode ter, se essa favela estiver doente, não vai haver. Né? E é isso, e se ela estiver doente, ela vai te contaminar. Se eles só entendem assim, então que entendam. Né? Então, acho que é sobre isso. Acho que essa pandemia deixa isso muito descarado, sabe? Deixa isso muito evidente. E, nesse sentido,
é que eu acredito muito, Kátia e Sato, que o nosso papel enquanto seres da vanguarda, e eu estou falando, né, dos povos racializados, principalmente povos pretos indígenas, que esses povos têm nos seus modos de pensar a vida, de construir cultura, as tecnologias necessárias para a permanência, para o que depois foi apropriado como termo até ocidental, sustentabilidade, para a economia criativa, etc. Então, assim, romper o racismo, que eu acho que já vai entrando no outro tema da gente, romper o racismo para exatamente isso, para ver que é possível outros modos de vida, outras possibilidades de organizar, né, a produtividade, a circulação econômica. Então, romper o racismo é sobre absolutamente tudo isso. Né? E além da gente, trazer essas tecnologias sociais tão importantes, assim, tão importantes. Aliás, fundamentais, né? Se o mundo quiser sobreviver, né? Senão o suicídio está posto. Está posto. Mas antes da gente passar para o tema do racismo, eu queria ler alguns dos comentários que chegaram aqui. A Márcia Gonçalves dizendo: parabéns, às suas palavras e colocação foram muito sábias e continue trabalhando em prol dos menos favorecidos, faça a sua parte, mas cada um é responsável, irão refletir na vida, em 1 milhão você é escolhida a fazer as obras, e tratar o ser humano como tem que ser feito. Parabéns, a Guerra da Vida foi feita para trabalhar e evoluir espiritualmente. A Gabriela Silva Balcon, para o meu ouvir a Érica falar. A Maria Elisete: eu te vi na Paulista numa manifestação que participei. A Dolar Barreira: muito fera essa deputada. Tem mais um comentário aqui. O pessoal do mandato da vereadora Juliana Cardoso dizendo que estão acompanhando essa live com você. Massa, Juliana Cardoso, grande parceira na Câmara Municipal de São Paulo, que também aí está atrelada a essas lutas, a população de rua, a população indígena, arrasou. O Francisco José, vou ler aqui o último: Érica, te amo, viva os progressistas. E aí, falar em progressistas, eu acho muito legal quando a bancada ativista ali do pessoal, o seu mandato, enfim, o pessoal se une ali com o PT e outros progressistas, poucos ali naquela casa, não é? Mas vocês fazem muita diferença juntos. E você, Érica, a tua figura é fundamental naquela casa. Né? A gente acompanha as coisas da Assembleia Legislativa e a gente nunca tinha visto algumas das lições que você coloca ali sob a oratória de nenhum parlamentar que já tenha existido naquela história daquela casa. Especialmente, eu estou falando agora, então, das questões do racismo estrutural, que é o nosso próximo tema. Eu queria dizer que a gente escolheu o Big Brother para falar porque a gente reparou, não é? Obviamente, que as pessoas que têm a oportunidade de fazer o isolamento social estão realmente muito ficadas ali, né? No Big Brother. E a gente queria que você falasse um pouquinho, primeiro, se você está conseguindo assistir, que você está trabalhando demais aí, acho que até altas horas, mas como é muito tarde o Big Brother da noite, às vezes... E sem falar que é uma polêmica que está no Twitter, que está em outras redes, e está todo mundo comentando, justamente porque ele traz esse elemento de reflexão em personagens calcados ali na realidade da história do Brasil, como, por exemplo, o Babu Santana, né, que é um favelado, que é um cara que vem a gente sabe quais foram os papéis que foram dados para ele interpretar em sua carreira artística, a gente sabe por que os papéis foram colocados ali na trajetória dele, e então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente pode trocar aqui, né, Sato, falar um pouco da questão artística mesmo e fazer esse balaio todo da reflexão do racismo estrutural na tela da Rede Globo, dando na cara de um monte de gente. Começa? Você Olha, eu vou dizer eu falo pouco da minha vida, né? Eu não gosto de falar das minhas
intimidades, mas eu vou... Mas esse tema é sobre intimidades, né? Porque, afinal de contas, é uma coisa que está na casa das pessoas, a televisão. Primeiro, eu quero dizer que eu não tenho uma televisão. Mas, assim, ó, eu quero deixar muito explícito que não é uma campanha, uma posição anti-TV, ou, sabe, não é sobre isso, assim. Eu acredito e acho que as pessoas são livres para fazer escolhas, e quem quer assistir, assiste, quem não quer assistir, não assiste. Acho que está todo mundo... É possível isso. Eu vou dizer que, particularmente, eu não assisto. Eu assisti a primeira edição, que foi nos idos aí, e depois abandonei porque eu também parei de consumir conteúdos televisivos. Embora eu saiba e acabe consumindo quando tem problemáticas ou algo que, né, suscita aí alguma reflexão, então eu consumo, mas eu não faço acompanhamento, né? Então, mas isso não é uma crítica a quem quiser fazer, assistir, etc. e tal. Então a primeira parte é essa. Mas eu sei o que está acontecendo em relação ao Babu e a Thelma. Inclusive, né, sei que Babu que é Thelma. Não estou apartada do mundo. E eu tenho muitos sentimentos em relação a isso, sabe? Tem aquele primeiro processo assim que, né, dá uma raiva. Segundo, em algum momento fala assim, nossa, mas a gente tem que perder tempo com isso mesmo, né? Porque está mais do que óbvio, ou sempre, né, ou não, né, sempre foi óbvio que existe e que o racismo ele opera de formas muito sofisticadas no decorrer da história da humanidade, né? E aí eu vou falar agora especificamente do que é praticado no Brasil e na diáspora, que é o racismo antinegro, né? Então, o que está acontecendo no Big Brother é isso, são práticas e situações muito corriqueiras que são vistas no cotidiano da sociedade brasileira. Não há nada de novo, não há nada de novo. O que me dá uma certa tristeza, eu falei que tinha uma raiva e fala assim, porque você está falando isso, e um outro sentimento me dá uma tristeza de pensar assim, nossa, mas é só agora que você está compreendendo que isso é um fato? Só agora, nesse momento, você nunca achou estranho só ter X pessoas pretas em tal lugar, só ter X pessoas pretas em tal lugar, e a gente ser super representadas dentro do sistema penitenciário, nas pessoas em situação de rua? Assim, isso não, nas favelas, isso não gera nenhuma não gera nenhuma resposta. Não é possível. Não é possível, sabendo que, assim, existe uma maioria de população negra, essa maioria está em determinados lugares. Assim, o racismo que faz com que essa discussão, né, se torne tão pujante aí, de forma televisionada, me gera muita suspeita no Big Brother, especificamente, porque aquilo faz parte de um conjunto de edições, porque se eles não quisessem apontar isso, não seria apontado. Então, assim, eu fico sempre com suspeições sobre essas formas, eu não sei como adjetivar, mas essas formas de apresentar problemas de ordem estrutural. Porque não me assustaria, por exemplo, se numa outra edição eles pusessem um preto que fosse exatamente contra as cotas e etc., trouxessem uma super outra discussão. Assim, nós estamos falando da mídia, a mídia como uma linguagem, né, com a necessidade de ser pedagógica dentro de uma sociedade que é amalgamada dentro de violências estruturais. E para ser pedagógica, ela precisa ser positiva e afirmativa, muitas vezes. Que é isso que talvez esteja acontecendo nessa situação, de trazer essa discussão para a sociedade, etc. Trazer não, né? Reacender e fazer com que a militância preta organizada, movimentos negros, e eu falo movimentos organizados ou pessoas independentes e articulações diversas de forma organizada em relação à pauta,
eduquem, né, e reeduquem a sociedade para traduzir isso que está acontecendo. Né? Porque, por exemplo, se a mídia resolve, né, o seu próprio Big Brother resolve resolver-se em outra situação, usar figuras como o presidente da Fundação Palmares, lá, aquele outro lá que é o braço direito de Bolsonaro, que está com a camiseta estampada a Margaret Thatcher, gente. Margaret Thatcher é uma das financiadoras do apartheid na África do Sul, assim. Enfim, se fossem esses que estivessem ali, como é que reagiria a população brasileira? Assim, eu sei que a militância negra ia agir, obviamente, no contrassenso e no enfrentamento, mas eu não sei como é que a população ia reagir. Né? Eu não sei como é que na verdade, eu não sei como ela está reagindo. Né? Talvez a indicação de quem sai, quem fica, seja um sinal. Mas o que eu quero dizer, né, no final das contas, é que o racismo está dado, é um ponto, é um fato. Assim, está ali no Big Brother, mas está nas ruas de São Paulo, nas ruas de Recife, nas ruas de Salvador, nas ruas de Porto Alegre, está nas ruas de todas as grandes cidades, das pequenas cidades, está nas universidades, está nos espaços institucionais como todo, está em todo lugar. E assim, agora, a virada disso tudo, e o racismo está presente em todo lugar. Mas se você não faz nada sobre isso, você também é racista. Eu acho que essa é a virada. A virada é quando você não se posiciona de forma propositiva em relação ao racismo, ou seja, de forma antirracista, você é racista. Você é conivente, você é cúmplice. E racismo não é só chamar a pessoa de macaca ou de cabelo duro. Racismo é um sistema, né, de opressão que organiza as lógicas de poder e de sociabilidade em territórios diversos, em específico nos territórios da diáspora negra. Então, tudo... E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, uma grande... eu dei uma entrevista esses dias, escrevi um texto esses dias, e aí muita gente da esquerda fica brava comigo, e eu gosto muito de retomar isso, que eu falo assim, não existe esquerda no Brasil. Não existe ainda esquerda no Brasil. Existe um campo progressista que é a continuidade e uma assimilação do que foi construído enquanto campo progressista na Europa e no Ocidente. O que nós temos aqui é uma derivação disso. Só haverá, para mim, Érica Malunguinho se posiciona. Assim, eu nunca serei de direita, não estou à direita, não é isso que eu estou, não é essa que está na minha pauta, entendeu? Estou falando de outro lugar. E assim, eu só acredito que há uma esquerda efetivamente brasileira quando ela colocar raça como fundamento. Não é recorte, é fundamento, porque as relações de poder e desigualdades no Brasil, elas são construídas a partir da diferenciação entre pessoas brancas e não brancas. Ponto. Ponto. Assim, se isso não é o cerne, isso, assim, a pessoa é preta, logo empobrecida. É sobre isso. Se a gente não olha para isso com coerência, com profundidade, a gente continua patinando para ter que discutir no Big Brother de novo. Pois é. Sabe? Eu não estou nessa disposição. Assim, eu acho que esse veículo e isso que está acontecendo é importante, é pedagógico. Eu acho que muita gente se informa e elabora a partir disso. Mas eu quero saber se todo mundo está tendo acesso às discussões implícitas nessas relações de racialidade. Ou se estão aderindo, por exemplo, quando uma vai lá e fala assim, que eu... Estava um vídeo passando esses dias, hoje, até, que fala assim, eu acho uma besteira essa coisa, né? Porque eu mesma tomo sol para ficar morena.
Né? Então, assim, que parcela da população está aderindo a isso e que parcela da população está aderindo uma crítica, está compreendendo a crítica objetiva em relação a essa fala que tem uma conotação racista. Né? Então, me preocupa. Teve uma fala dessa no programa. Tem. Sim, teve uma fala dessa no programa. Eu adoro quando eu fico bronzeada. Ela falou uma das... Mas, eu não sou racista. Eu acho que eu acompanho o Big Brother assim, né? Por isso. Kátia, você ia falar, desculpa. Não, pode, você quer completar? Eu uma ideia sobre isso que você falou na didática. Pode perguntar, mas está um pouco cortando sua fala. Não. Ah, tá. Essa questão da didática, vocês estão me ouvindo bem agora? Sim. A didática do Big Brother, eu acho, Érica, que ela toma para reflexão uma parcela ínfima da sociedade, porque as pessoas sequer sabem que a palavra antirracismo existe, por exemplo. E aí, quando a gente está dentro de uma bolha, que é a nossa bolha de reflexões mais profundas, de entender que racismo não é só questão identitária, que tem que ser eixo, e tem que ser o primeiro eixo que permeia tudo que a gente vai fazer nessa vida, não é? A gente entende dentro dos nossos territórios de reflexão que sim, que está funcionando, que é importante existir o Big Brother, que é legal a gente ver a posição do Babu perante aquelas moças, que é interessante a gente ver que tem uma médica negra naquele negócio e não sei o quê. Os movimentos negros organizados e as pessoas antirracistas estão fazendo a sua parte, ponto. Uhum. Estão hackeando o programa. A questão, eu acho que o fulaninho que assiste o Big Brother em todas as edições, desde a primeira, aquela que a gente assistiu, também assisti a primeira, na TV, esse cara, ele não está entendendo nada, absolutamente nada, porque não é o objetivo de um reality show desse nível trazer a reflexão racista para a sociedade. Muito pelo contrário, o objetivo é esconder essa desigualdade, que é o que está colocado agora durante a realidade da pandemia do Covid-19, né? Então, eu assim, diria que a gente tem um desespero nosso, assim, a gente que é antirracista, de dizer, eu pouco assisto na TV, assisto no dia de eliminação, porque o Babu está quase em todos os paredões, né? Então tenho visto e etc., para ver as culturas, tenho acompanhado pelas redes, mas tem um desespero nosso de querer trazer à tona uma discussão que eu acho que, na verdade, continua do mesmo jeito, Érica. Vinda de um local como a Globo, ela continua enfraquecida do ponto de vista da realidade sobre o antirracismo. E o que me preocupa nisso tudo, além, claro, do cerne, do foco dessa discussão, é o fato das pessoas estarem dando muita audiência para a Globo. Isso quer dizer que a Globo está muito forte. E que a Globo, infelizmente, está muito forte nesse momento. Kátia, vou confessar uma coisa. Parece que é um confessionário público, né? Deixa eu falar uma coisa assim. No decorrer da minha trajetória aí, intelectual, política, etc., sempre acompanhei, em especial, o debate sobre a mídia, né? E sobre os veículos de comunicação e o papel da comunicação no processo da manutenção, né, do establishment, etc. e tal. A coisa está tão complexa, né, de uma complexidade tão grande, que eu me eximo de tecer determinadas opiniões ou falas para não comprometer o processo pedagógico ou processo formativo que está em curso. Assim, eu fico preocupada com isso. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? É óbvio, e é mais do que óbvio, que a gente tem inúmeras críticas contundentes, ácidas, importantíssimas em relação aos veículos de comunicação do Brasil, históricas.
E eu falo da história, na história passada, a história presente e o futuro. Por exemplo, basta ver que só tem uma âncora jornalista preta, você tem aí um cara aí que fez uma declaração super racista, que está sendo disputado pela CNN, etc. Então, assim, existe um... Agora, como é que faz para fazer uma crítica contundente se esses mesmos veículos foram incorporados dentro de um discurso muito equivocado sobre essa mesma mídia em relação à manipulação da informação? Eu falo especificamente do presidente e do seu séquito, tratando a Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, etc., apropriaram-se de uma discussão importante sobre a tendência, o tendencionismo, né, da mídia, etc. e tal, e se aproveitaram disso e fizeram disso, né, alicerçado ali dentro de um senso comum sobre isso, que a gente estava produzindo de forma, né, profunda e etc., e jogaram tudo no ventilador. Então, assim, eu me abstenho, muitas vezes, me eximo de fazer certos comentários em relação à mídia, porque eu tenho uma preocupação, sabe? Uma preocupação para onde essa crítica em relação ao que eu posso fazer em relação à Globo vai se somar a uma crítica equivocada do Bolsonaro, por exemplo. E isso não diz respeito ao meu lugar, assim, ao meu lugar, que eu só quero que a Globo fale o que eu quero, o que os veículos... Não é sobre isso. Eu não sou uma pessoa idiota, né? Eu tenho estudo, letramento e sei conviver e me relacionar com discursos antagônicos, de forma muito... eu não consigo me relacionar com discursos de violência, isso com discursos equivocados, sem base intelectual ou científica para elaborar determinados temas. Então, isso não me relaciono. Agora, com um discurso antagônico que está fundamentado a partir enfim, inúmeras outras formas de construção de conhecimento, óbvio que a gente tem que debater. Agora, me preocupa fazer esse tipo de discussão, né, levantar isso e colocar isso de forma pulverizada numa sociedade que está aí colapsada em muitos níveis, inclusive em matéria de formulação e depuração do conjunto de ideias que está circulando. Ontem, no panelaço, que assim, aqui onde eu moro tem 2 turnos de panelaço, viu? É muito engraçado. São 2 turnos. E aí, nesses 2 turnos, assim, agora tá rolando uma treta que é assim, fora Bolsonaro, a outra fica fora Lula, fora Lula. Gente, mas não é Lula nessa temporada. Não tá rolando Lula. E assim, aí já começou uma treta, e aí você vê como o oportunismo mesmo, né? Eu tô falando de um oportunismo discursivo que me preocupa. Agora, que a gente sabe que os veículos de comunicação têm problemas seríssimos estruturais, eles têm. Assim, eu lembro como hoje, lembra, pós-manifestação ali, quando eu estava tendo junho de 2013, essas fatídicas manifestações, aí começou um discurso, assim, levantou-se um discurso que a Folha é tendenciosa, e aí isso bateu na Folha. O que a Folha fez? A Folha fez assim, ela fez um caderno, acho que se chama caderno, que até hoje existe, que chama O que a Folha Pensa. E eu lembro que na época eles lançaram campanha na televisão, internet, e eu era uma leitora muito assídua, né? Eu sou uma leitora de jornais, etc. Hoje eu faço um outro tipo de seleção. Mas eu sempre leio, né? E lia muito mais antes. E aí, assim, o que a Folha pensa? Aí eu lembro muito, aí eles colocaram temas polêmicos, né? Temas polêmicos. Aborto, drogas, raça. Aí eles colocaram uma preta, aí a chamada era assim, o que a Folha pensa? Aí tal, não sei o que, a discussão sobre o aborto. A Folha é contra, eu não. Ou então, a Folha é a favor, uma coisa assim. E aí tinha um momento que era uma preta, que era assim, sobre as cotas. A Folha é contra as cotas. Eu também. As cotas raciais. Então, assim, fala sério, assim,
a gente, assim, existe uma ampla discussão profunda, construída por movimentos diversos, por intelectualidades diversas, por uma visualidade de uma prática de política pública em relação à reversão desse problema. Aí eu estou falando das cotas dos Estados Unidos, por exemplo. E mesmo assim, o racismo da Folha de São Paulo faz com que ela se diga contra as cotas. E aí a gente vai para outros lugares. Eu lembro quando saiu inclusive um manifesto contra as cotas, que consta lá Lilian Schwartz, Caetano Veloso. Eu nunca falei sobre isso publicamente, mas eu esperava uma meia-culpa, uma reflexão sobre isso, agora, nesse momento. E olha só, enfim, praticar o racismo, né, se elaborar de acordo com o racismo, pensar racismo, fazer racismo, assim, é muito antes da consciência. Claro. Muito antes da consciência, é compulsório. Assim, é como olhar as plantas e falar assim, olha, as árvores são verdes. Assim como a gente aprendeu que o verde é verde e o azul é azul, o racismo adentrou assim com a subjetividade, com os graus de sofisticação que são inerentes aos sistemas de opressão, né? É um sistema de opressão, né? Foi usado para isso. Ciência foi usada, todas as ciências estavam a serviço disso, a antropologia, né? A sociologia, as artes, enfim, assim, as linguagens, a religiosidade, então estava tudo à disposição para elaborar formas de apagamento desses sujeitos e sujeitas pretos e pretas. E assim, é isso. E aí, dentro do espectro, né, patriarcal, ocidental, adentrou nisso também, obviamente, né, junto a isso, a violência de gênero. E aí, quando às vezes me perguntam e falam assim, você acha que gênero vem antes de raça, raça vem antes de gênero, às vezes assim, gente, olha só, eu não estou aqui para determinar nada, mas eu posso te falar a partir de coisas que eu venho estudando há muitos anos. Né? Eu posso te dizer que no meu processo de descolonização intelectual e de pesquisa, etc., eu posso te afirmar que em sociedades diversas africanas e indígenas, né, ancestrais das Américas, as construções de gênero se davam de outras formas. Não estou falando que não havia violências, não estou romantizando ou falando de África idílica, mas estou falando, sei lá, tem um livro muito interessante, inclusive, né, uma bíblia que chama História Geral da África, um negócio assim, monstruoso. É um livro de consulta, né? Você não lê assim, rápido. Mas você tem, inclusive, estudos importantes antes das invasões muçulmânicas, né? Então, assim, é importante, repito, eu não estou procurando um lugar idílico ou querendo estagnar uma história, mas refletir que isso que temos como resultado de sociedade é fruto de um conjunto de negociações no qual constam relações de dominação diversas que perpassam esses dispositivos de poder e que correspondem diretamente a isso que a gente consegue nomear como racismo, né, sexismo, misoginia, LGBTfobia, etc. e tal. Mas o racismo, eu posso dizer para vocês, ele é top violências estruturais nas diásporas, assim, é top. Então, eu trend topic, olha ela usando linguagem de blogueira. Virei blogueira. Mas é isso, então, assim, seria ingenuidade pensar que não vai acontecer isso num reality show. Ingenuidade da mesma forma que é isso. A Globo está se revendo? Não, gente, olha para as novelas. Tá lá, 90% o seu batalhão branco, né? Então, assim,
Não é sobre isso. Assim, apresentar esses buracos, né, esses respiros, eles não são totalmente surdos, né? Os sistemas, os veículos, né, os dispositivos de poder, eles estão de olho nas discussões. E eles sabem que não só existe uma legitimidade, mas eles também entendem que este é um lugar possível para a potencialização de um novo mercado, né, que inclusive retroalimenta essa própria estrutura. Então, assim, sei lá, você vê, às vezes, o programa lá da Fátima Bernardes, todo dia tem gente preta. Fala, gente, virou skate, tá falando. A Fátima tá uma coisa louca também. E aí, assim, eu acho importante isso acontecer? Acho, tem que acontecer. E eu não estou fazendo uma crítica de forma alguma às pessoas pretas que estão nesse lugar e tem que estar lá, e etc. Eu acho que tem que estar lá, tal, não sei o quê. Mas eu estou falando do sistema de... como é que eles nos enxergam ainda como objetos para né, objetos e seres para o manuseio de alguma discussão, ou para, enfim, ainda somos os tokens, né, os seres colocados ali, ou para retroalimentar um discurso, ou para produzir um novo mercado de consumo, etc., mas nunca para compartilhar de forma objetiva a narrativa. Assim, distribui a narrativa e a gente vai construir a narrativa juntos. É isso. Assim, para romper a estrutura, a gente precisa disso. Se você não está disposta a fazer isso, você não está oferecendo a possibilidade real e efetiva de rompimento real dessas violências que são estruturais e que são profundas e que são sofisticadas e vão se atualizando de formas diversas no decorrer da história. Não adianta só isso, só colocar deixador. Diga, amor. Não, por isso que eu falo que eu não acredito nessa amplitude da reflexão, porque colocando esses personagens, assim como colocam nas novelas em outros territórios, justamente para bancar o politicamente correto que eles querem ter nesses lugares, né? Que para eles, nesse momento, é interessante isso. Eu não sei até quando vai ser, eu não sei se tem... Eu acho que não volta mais, mas eu acho que tem uma coisa que a gente precisava, além das nossas bolhas, ampliar, não é? Para essas discussões do... Eu quero saber até onde não volta. Porque, assim... Gente, o que a gente mais vê nessa temporada do Brasil é retrocesso, são voltas. Pois é, sei lá, entendeu? Tipo... Então, acho que eles não conseguem ser mais explícitos. Sabe, o racismo mais raso, que o Silvio de Almeida fala que é o recreativo também, ele existe, obviamente, ele está em curso, mas esse talvez seja menos possível, sabe? E seja num outro processo. Mas esse que a gente sabe que é o estrutural, institucional, esse que, né, que inclusive retroalimenta os outros também, que falam sobre disputa de narrativa, sobre o lugar de poder, e aí não é poder para destruir ninguém, é poder de existência, né? E aí, veja bem, Kátia e Sato, agora, a gente está falando do racismo, Big Brother, etc e tal. E o que isso tem tudo absolutamente a ver com o efeito da pandemia nos moradores de rua, no sistema prisional. Assim, tem absolutamente tudo a ver. Absolutamente tudo a ver. Né? A gente tem que correr atrás dessa disputa aí para conseguir um outro lugar, né, para a população em situação de rua. A gente tem uma frente parlamentar em defesa da população em situação de rua. A gente criou uma frente parlamentar, e aí a nossa mandata ela se move assim, por dois fundamentos, raça e gênero. Não é por uma questão identitária, como dizem. Não é por uma questão identitária, porque eu falei, isso são fundamentos, isso que determina as relações de poder. Então, assim, é uma escolha política e estratégica, porque se a gente desconstrói a violência destes lugares, consequentemente,
para todas as pessoas ficará bom. É desconstruir aonde as violências incidem de forma mais nevrálgica. Claro. E aí a população, que a gente tem 2 frentes parlamentares baseadas em raça e gênero, a frente parlamentar defesa da população LGBTQIA+, defesa da população em situação de rua, população em situação de rua. É assim, porque ali é o máximo da abjeção humana. Né? Você tem, eu sempre digo, né? São alguns lugares dentro da necropolítica, eles colocam nossos corpos em sobrevidas em alguns lugares. A sobrevida no cárcere e a sobrevida na rua. Porque o outro destino é a morte, né? Tiro, porrada e bomba, cemitério, quando é possível ser enterrada, né? Ou, né, as mortes aí no sistema de saúde, etc e tal. Mas nossa sobrevida, ela fica na rua e no cárcere. E aí a rua, em vários aspectos. Então, assim, é uma escolha política e estratégica, porque o efeito, né, cascata, reverso, né, contrário, é isso, tirar essa condição e essas pessoas de situação de extrema vulnerabilidade, porque há uma consequência disso, e a gente sabe disso, gente, é tão óbvio isso, porque eu fico puta da vida, literalmente, eu vou chamar um palavrão que eu tô precisando chamar um palavrão, que é assim, esse discurso tosco, ultrapassado, atrasado, sobre economia paralisada, etc e tal, e porque a gente sabe que é burro esse discurso, porque a gente sabe muito bem que a economia se chama gente, as pessoas são economia, a produtividade está relacionada às pessoas, e assim, se o Estado distribui, se há distribuição de dinheiro, esse dinheiro não vai ficar na mão das pessoas. Vocês acham realmente que um trabalhador, uma professora, um atendido pelo Bolsa Família, um atendido pela assistência social, pelo Bolsa Família, pelo Cade Único, por todos os programas de distribuição de renda, eles vão acumular riqueza ou vão evadir dinheiro para a Suíça, gente? Esse dinheiro ele volta e aquece, faz essa gira girar. Assim, a nossa economia, ela só quebra porque ela está pautada em especulação, exploração, ponto. Porque essa classe dominante, você sabe que eu não chamo no Brasil de elite, né? Que elite tem na África, elite tem em Europa, Estados Unidos de alguma forma. Isso é classe dominante. Elite está em outras... Para a gente pensar que elite é outra coisa. Então, essa classe dominante é burra, em todos os sentidos, né? Porque é isso, assim, ela não entende que, inclusive, o aumento da sua produtividade e das suas riquezas está baseado na circulação econômica dessa gente que você não quer liberar o dinheiro. Então, assim, é óbvio que vai quebrar a economia porque a gente vive baseada numa economia mesquinha, que é baseada no sistema de opressão, que é racista. Então, assim, é sobre isso, tudo isso. Né? Então, assim, a condição das pessoas em situação de rua, a gente tem que discutir racismo no Big Brother, isso são os sintomas de doenças já, de corpos, né, de um corpo, Estado e sociedade já doentes. Né? De um corpo e Estado já doentes. Então, então ver aquilo na televisão, né, Babu e Thelma. Hoje também passou uma foto na internet da Thelma se formando na faculdade de medicina. Eu vi. Só ela preta. Eu vi. Ela falou isso um dia também, Érica. Ela disse que na faculdade, não era na turma, na universidade dela, a única mulher negra era ela. Não, e aí você fala, gente, isso é normal? Não, né? Não pode. Não pode. Assim, aonde você estava, brasileiro, que você não viu isso? Exatamente. Aí teve um babado de um menino, como é o nome? Não sei, eu descobri essa pessoa depois que eu vi ele circulando, ele falando que votar na Thelma
é racismo e votar na... O branco, como é que chamava, Sato, aquele menino, não sei o que, branco, que falou de Paula, que fez uma live com a moça. Hã? Não lembro o nome dele. O sobrenome é branco. O sobrenome branco. Sobrenome branco. Simbolicamente, sobrenome branco. Pois então, enfim. Ele falou que era racismo votar na Thelma e no, sei lá, tá, que Maju é ruim, medíocre, e ela só tá no que ela tá porque ela é preta. Exato, né? Essa coisa aí, exatamente esse é o brasileiro, esse brasileiro aí desse tipo, enfim. Muito mas olha, Eric Sato. Diga, amor. Não, é que a gente já tá há 1 hora e pouquinho aqui. Eu sei, Érica, que você está cheia de tarefas em muitas horas de trabalho. Justamente mas eu me empolgo, você vê, né? Tô vendo. A gente sabe, a gente gosta também. É porque tem outras, né? Tem outras lives que vão acontecer agora. Eu preciso terminar agora, inclusive. Estão me chamando aqui. Não, tranquilo. E aí, a gente te convida para, na próxima semana, trazer o resultado para a gente sobre a tramitação desse projeto, dessas ações de combate à pandemia, da população de rua e outras coisas que você tiver. E vamos falar mais de outras coisas, não só de racismo em Big Brother, mas vamos falar um pouco mais de África, vamos falar um pouco mais de racismo estrutural, de antirracismo, de coisas assim, para a galera também ficar com tempo de fazer isolamento social, refletir nas suas casas. Podemos. E eu acho que também um assunto super legal seria os territórios de resistência, como o seu, né? Como a Parelha Luzia e outros, como que eles podem modificar um pouco desse racismo estrutural. Legal. É importante também colocar os lados positivos de quem está realmente discutindo e tentando mudar esses caminhos. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos sim. Vou me despedir? Me despeço já? Ou você vai falar? Você vai falar um tchauzinho, se quiser deixar suas redes sociais ou falar de coisas da enfim, aí para a gente encerrar mesmo. Gente, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui. Eu adoro conversar, debater, falar sobre diversas coisas, né? Mas espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Acho muito importante finalizar isso, né? Que a gente fala muito de racismo, falamos muito, mas a gente precisa é importante entender também que existe quem constrói, né? Que sistema, né, que constrói isso, que é um sistema patriarcal, a gente sabe que é a branquitude. Eu sempre falo que, às vezes as pessoas brancas falam, ai meu Deus, sou branca. Não, não é sobre isso. É assim, é um sistema, uma lógica de poder chamada branquitude, né? E tem indivíduo que reproduz ela, e tem da mesma forma que o sistema que produz o indivíduo. Então, assim, mas tem nome, assim como a gente é nomeada como negras, negros, então existe também as pessoas que são nomeadas como brancos, né? Que são as que construíram o projeto racista, né? Assim como as pessoas cis que construíram os projetos LGBT transfóbicos. Então, assim, é importante, espero que esse pacto, né, que essa conversa sirva para a gente pensar sobre um projeto político e pedagógico, expandir nossas redes de solidariedade, de afeto, desobediência, a sociedade civil organizada e desobediente à violência e à exploração. E é isso, meu nome é Érica Malunguinho, eu estou nas redes sociais, é isso, segundo a Kátia pediu, eu tenho vergonha de fazer isso, mas é isso, me sigam lá, tem o Instagram da Mandata Quilombo também, que é onde a gente posta mais coisas sobre a atividade legislativa, tem minhas redes também pessoais, que são misturadas, mas enfim. Bom, é isso, simbora e vamos juntos para o contragolpe Black Trans Paranauê. Axé. Axé, obrigada, Érica, lindo, lindo. Valeu, obrigado. Vamos vencer. Fiquem em casa, hein, galera? Tchau. Tchau.